Jesus. Quem quer ser enchido aí? A gente cantou um hino que dizia assim, né? Eu quero me encher, me encher, me encher. Eu quero me encher, me encher, me encher. De Deus. De Deus, né? A mensagem dessa semana, tá, o título está aí? Tá. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, se você está com esse desejo, né, de se encher, então tem alguém que pode encher, amém? Que pode encher, não só encher até a metade, mas encher até a plenitude, né? Encher até transbordar, né? Esse é o significado de plenitude, né? Encher até, né, não caber mais, né? Até transbordar. E ele é aquele que a tudo enche. Senhor Jesus. Essa semana, né, tem muita palavra, e aí a gente dividiu essa mensagem de hoje, daí o Rômulo daqui a pouco vai dar continuidade. Espero que a gente termine daqui para as 11h30, né, Rômulo? Mas até lá, né, quanto mais tempo nós passarmos, né, ouvindo a palavra e desfrutando da palavra, mais cheios nós seremos, certo? Eu só brincando aqui, é 11h30, tá bom? Fique tranquilo. Mas quer dizer, quanto mais tempo nós passamos, né, tendo contato com a palavra de Deus, mais nós somos enchidos. Amém? E não é enchido de qualquer coisa, né? Deus, Ele quer nos encher, não é de coisas, né, dessa terra. Verdade, as coisas dessa terra, quanto mais nós nos enchemos delas, mais problemas nós adquirimos, certo? O ser humano, ele corre tanto, né, em procura das coisas terrenas, mas quanto mais ele tem, mais cheio ele fica, né, mais também problema ele, né, ele arruma para o espinhaço, fazer assim no linguajar popular. Mais problema ele arruma para o espinhaço, né, Valquíria? Mas esse nosso Deus, né, quanto mais ele nos enche, quanto mais nós nos enchemos de Deus, menos problemas, certo, teremos. Então quer dizer que ele é a solução, né? Então, dependendo do nível, né, que ele vai nos enchendo, os problemas vão desaparecendo, né? Aqui esse copo com água aqui, né? Conta que tem 2 copos de água aqui, né? Um sou eu, o outro aqui está cheio de Deus, e o outro está cheio de mim mesmo. Então Deus vai lá, né, para me encher. Então, quanto mais, né, dessa vida de Deus, dessa água divina, ela entra em mim, quanto mais ela me enche, me preenche, menos a minha, né, de mim mesmo vai, né, contendo ali, e menos problemas eu vou tendo, menos problemas eu tenho que enfrentar no meu dia a dia. Por que nós ainda, né, há tantos problemas? Estou falando de problemas, certo, exteriores. Não, isso aí todo mundo passa por esses problemas nessa terra, tá bom? Não estou falando de problemas exteriores, como, né, como trabalho, como ter que trabalhar, ter que estudar, certo? Estou falando desse problema, estou falando de um problema, né, interior do homem, certo? Cheio de problemas, não consegue se relacionar, não consegue, né, perdoar, não consegue amar, não consegue, né, viver em unanimidade, tem muita dificuldade, certo? Isso tudo está na natureza que nós vimos lá em Colossenses, não é assim? Que é a questão da, né, da ira, maledicência, certo? A maldade, tudo está dentro de quem? Do coração do homem. O homem, ele está cheio, certo, dessas coisas. Cheio dessas coisas por meio da queda, da desobediência, desde o primeiro homem. Passou isso a todos os homens. Então, essa é a nossa constituição, né? Mas um dia, certo? Um dia, o próprio Deus, ele
Ele nos amou de tal maneira, certo? Vendo a nossa condição, Ele nos amou de tal maneira que Ele disse assim, eu vou resolver esse problema, né? Eu vou resolver esse problema. E o próprio Deus tornou-se, né, homem, e aqui viveu entre nós, como diz lá em o hino que nós cantamos, né? O último é João 1, versículo 14 e 16 na íntegra. Pode ler que você vai ver que esse último hino que nós cantamos é João 1, capítulo 1, versículo 14 e 16. O Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, né, glória como do unigênito do Pai. E o 16 diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Olha só que maravilha. Certo? Então, ensina aí, se nós, né, como nós falamos nas últimas reuniões, se nós conseguirmos, né, imergir nisso aí, a gente já desfruta, irmãos, isso já nos enche, né, bastante. Só esse versículo, se nós, né, nos aprofundarmos neles, nós iremos ser, né, enchidos dessa vida, dessa natureza divinas. Então, para que, né, Deus ele quer nos encher? Para poder eliminar de nós, né, essa natureza, né, corrupta, caída, que nós já somos cheios, né, dela. Mas isso aí a gente vai ver depois, né? Agora eu vou iniciar aqui, como nós vimos na segunda-feira, falar sobre ainda a suprema grandeza do poder de Deus aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 19, assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então Deus, ele pegou esse, né, esse Cristo, esse homem Jesus, e ele elevou ao mais alto nível, certo, do universo. E ele pôs esse Cristo, né, acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder, de todo o nome que se possa referir, não só no presente, mas também no vindouro. E essa suprema grandeza do poder de Deus, nós vimos semana passada, né, que esse poder, ele é como, né, eles deram um exemplo, né, de uma barragem, né, uma hidrelétrica, que ali há um poder tremendo, né? Mas se não houver todo um processo para que aquele, né, poder chegue até nós por meio da força, né, assim, se há só o poder lá, não que adianta ter tanto poder, mas que esse poder, né, represado. Não adianta. Né? Vai servir para quê? Ter um poder e esse poder ficar ali represado. Certo? Mas Deus, ele não é egoísta, né? Deus, graças a Deus, Deus é o Deus onipotente, é o dono, né, de todo o poder. E esse poder, que é o próprio Deus, ele um dia, ele quis, né, alcançar o homem, ele quis nos alcançar, ele quis fazer com que esse poder, certo, chegasse até nós, por meio da força operante do seu poder, certo? E ele fez, né, arquitetou tudo, certo? Planejou, e o Filho, né, também executou, para que tudo isso, olha só, chegasse até a mim e a você. Olha que coisa maravilhosa. Certo, irmão? Para que esse poder chegasse até nós. Por isso que ele fala no versículo 3, né? Que ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo.
Senhor Jesus, está vendo que esse supremo poder é para com os que creem. Mas creem em quê? Certo? Você crê no poder? Deixa eu perguntar, quem crê aqui no poder de Deus? Certo? Então diz assim, eu creio. Mas esse poder de Deus, ele chega até nós em forma de quê? Em forma da palavra, irmãos. O poder chega a nós por meio da palavra. E nós precisamos crer, né, para ter acesso a esse poder, crer na palavra. É o que Paulo falou para a carta aos Tessalonicenses, né? Ele disse que a palavra estava operando, né, eficazmente em vós, os que credes. Então, o poder, na verdade, opera e alcança a quem? Quem crê. A palavra, a Bíblia, né, ela é acessível a todas as pessoas hoje, certo? Muita gente tem acesso à Bíblia, e muita gente lê a Bíblia. Mas quem tem acesso ao poder? Somente os que creem. Ele deixa claro, né? Tem operado eficazmente em vós os que creem. Então, certamente existia alguém ali que não cria na igreja em Tessalônica. E essa palavra operava apenas nos que criam. Isso, irmãos, foi há 2000 anos. Hoje é a mesma coisa. A palavra opera somente nos que creem. E quando é que você sabe que a palavra está operando em você? Como é que você sabe que você está crendo? Como você sabe se você está crendo ou não na palavra? Quando a palavra está operando. Não é assim? Quando a palavra está operando. Operando, ela está realizando algo, certo? Está realizando algo. Que algo é esse que a palavra, né, quer realizar em nossa vida? Ela quer operar e realizar, irmão, sabe o quê? O cumprimento da vontade de Deus, né? É o bom prazer da vontade de Deus que ela quer realizar em nós. Então Deus envia a sua palavra, né? E essa palavra é exatamente, né, a chave que nós vimos, né? A chave é a fé, como ele diz assim. Sabe qual é? A chave para acessar esse poder é a fé. Tá certo? E a fé leva você a crer, né, nessa palavra. E você acessa o poder de Deus. E esse poder leva, né, você a realizar a vontade de Deus. Na verdade, não é você quem realiza, está vendo? É quem? O poder que vem pela palavra. É por isso que é a palavra quem faz todas as coisas. Certo? A palavra é quem faz todas as coisas. Senhor Jesus. E é por esta palavra, né, que ele nos encabeça também. Nós vemos aqui em Efésios, nós vimos o versículo 23, né? O 22 diz assim, ó, depois dele, né, colocar acima de todo principado, potestade, né, domínio, ele diz assim no 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Então aqui está resolvido ou não está? Quem é o cabeça aqui? Quem está acima de tudo? Cristo está acima de tudo. Mas ele diz assim, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu. Mas tudo não já está debaixo dos pés? Tá ou não? Tá. Posicionalmente, tudo está debaixo dos pés de Cristo.
Mas eu pergunto a você, todas as pessoas estão sujeitas, submissas a Cristo? Estão, sim ou não? Não. Se você for olhar, até nós mesmos, muitas vezes, não estamos. Mas aí ele conclui, e para seu cabeça, olha só, sobre todas as coisas, todas, certo? Todas as coisas. Essas coisas aqui que nós vimos aqui, no versículo 21, principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir, nos céus, na terra, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que aconteceu? O deu à igreja. Então, primeiramente, certo, irmãos? Primeiramente, quem esse Cristo, ele quer encabeçar? Primeiramente, quem? A igreja. Certo? Todas as outras coisas, o encabeçamento das demais coisas vai depender, sabe de quem? Do encabeçamento de Cristo sobre a igreja. Eu estava achando muito interessante, né? Estava até falando com o Rômulo, olha só. Deus, ele nos deu um direito de escolher, certo? Olha só. A igreja, Deus o deu à igreja, certo? Para ser o cabeça, e a nós ele deu o direito de escolher, de sermos encabeçados ou não. E quando ele encabeçar totalmente a igreja, as outras coisas serão encabeçadas. O que isso quer dizer? Que a nós, irmãos, é dado esse direito de escolher se ou não. Mas quando ele encabeçar a igreja, todas as outras coisas lhe serão sujeitadas. Olha só. Certo? Então, as outras coisas, quer queiram, quer não, elas serão. Mas ele quer, certo? Da igreja, que é o seu corpo. Você já pensou um corpo sem o encabeçamento? Diga aí. O corpo sem cabeça, ele diz assim, a igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Sabe, um corpo sem cabeça, eu vou dar um exemplo melhor, né? Uma cabeça, né, um cérebro que tem algum problema, que sofre algum trauma, né? Às vezes você tem um membro que fica, né, sem funcionar. Às vezes, por exemplo, tem um AVC, né? Um acidente vascular cerebral. Dependendo da área afetada, né? Se for de um lado, certo, você pode ficar com um lado, né, paralisado. Se for do outro, você pode ficar com o outro lado, dependendo da área. Então, cabeça, certo? Você quer movimentar e você não consegue. Não sei quem já teve aqui contato com alguém que teve, né, sequelas de um AVC. Certo? A pessoa quer movimentar, mas não consegue. Por quê? Perdeu né? Perdeu a conexão com a cabeça. O que eu quero dizer com isso? Né? Que nós, como membros do corpo de Cristo, se nós perdermos a conexão com o cabeça, ou melhor, se nós fugirmos do encabeçamento, o que é que nós nos tornamos? Um membro sem função. Porque muitas vezes, né, nós dizemos, não sei qual é a minha função. Não procure a sua função, procure o encabeçamento, que o cabeça certamente vai mostrar a você qual é a sua função. Você já viu o pé perguntar para a sua cabeça qual é a função dele, Francisco? Quantas vezes a sua mão já perguntou para a sua cabeça qual é a função dela? Tudo está o quê? Em harmonia, em ordem no nosso corpo.
Porque está tudo ligado a quem? A cabeça. Certo? Então, quando nós, porventura, né, dissermos, não, eu não tenho função. Eu não tenho função. Isso deixa claro que você não tem o quê? Cabeça. Entendeu? Que quem está debaixo do encabeçamento, certamente ele funciona. Mas se você não está debaixo do encabeçamento, você não vai funcionar. Né? E pode até funcionar, mas de maneira, certo? Inadequada. Fora do encabeçamento. Fora do encabeçamento. Né? Tazael, por exemplo, né, ele tem problema, né, no cérebro, nasceu com má formação cerebral. Isso afeta, né, todo o desenvolvimento do ser humano, da criança. Então, ele precisa treinar o cérebro para poder aprender, certo? O que as crianças normais, elas fazem. Então, precisa treinar o cérebro. Então, o que nós precisamos, né? Sabe o que é? É não fugir do encabeçamento. Não fugir do encabeçamento, né? Diga, Senhor, me livra de um AVC espiritual, né? E sabe o que é um AVC espiritual? AVC espiritual é, sabe o quê? É analisar, ver se vale a pena, certo? E correr para longe. AVC. Correr para longe. Certo? Aí o que é que acontece? Você fica sem cabeça. Você analisa a palavra de Deus quando ela chega a você. Certo? Você vê, né, se vai dar certo. Se dá certo no seu tempo, se dá certo no seu, né, vou olhar meu cronograma. Eu vou ver se dá certo. Irmãos, né, quem é membro do corpo, certo? Só tem direito a uma coisa, tá bom? É seguir as ordens da cabeça. Se os membros do seu corpo deixarem de seguir a ordem da cabeça, vira um caos o seu corpo. Vira um caos, é ou não? É claro. Imagina aí, todos nós agora, né, resolvêssemos fazer cada um o que bem quer. Como seria a igreja? Diga aí. O que dá na teia, né? Todo mundo desencabeçado. Irmãos, isso viraria o quê? Um caos. Certo? Um caos. Então, avaliar, sabe, irmãos, não é bom. Quando nós paramos para avaliar, não é bom. Ver se dá certo, já está dizendo que não vai dar certo, porque você mesmo já está com a dúvida, né? Não está crendo. Certo? E aí o resultado é que você corre. Corre. Eu vou dizer uma coisa a você, você pode correr para onde for, você nunca mais vai deixar de ser um membro do corpo. Nunca mais nós vamos deixar de ser membros do corpo de Cristo. Um dia todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e Deus vai dizer, olha, você era um membro, né, do corpo, eu dei a você essa função, mas você correu e não executou. Todos nós vamos comparecer, certo? Para prestar contas diante do Senhor, do que nós fazemos. Ele diz mais assim, né? Segundo o bem ou o mal que temos feito por meio do corpo. Está vendo aí? Então nós somos membros, e esses membros, devem ser bem ajustados. Deus colocou, né,
os membros, vamos dizer assim, mais robusto, né, mais pesado, e outros mais leve do corpo, certo? Uns aparecem mais, outros aparecem menos, mas nenhum é melhor do que outro. Tem nenhum melhor do que ninguém no corpo, irmãos. Todo membro do nosso corpo, ele é útil, ele é importante, ele é essencial para o bom funcionamento do corpo. Todo membro. Não tem nenhum que não seja importante. Certo? Eu vou ver aqui se ainda dá tempo de deixar para Romo, né, Romo? Né? Aí vamos dizer que você corre, irmãos. Se você correr, se eu correr, como Deus vai trabalhar em mim e em você? Como Deus vai fazer isso? Como? O corpo é de quem? O corpo é de Cristo. O corpo é Cristo. Nós vimos isso, né? A gente diz, não, a igreja é o corpo, né, de Cristo. O corpo é o próprio Cristo. Certo? Não tem como, né, você olhar para mim e você dizer, João, né, é a cabeça. Você está me vendo aqui cabeça só? Está me vendo só o corpo ou está me vendo completo? Completo. Então o corpo também é Cristo. Nós somos individualmente membros desse corpo. Então o que é que Deus quer com isso? Deus quer encher, tá certo, a igreja da plenitude dele mesmo, para que quando, né, nós olharmos para o corpo, olharmos para a igreja, vermos quem? Cristo. O corpo não é Cristo, não é de Cristo. Então ele, né, ele quer ser expresso por meio, ele quer ser visto por meio desse corpo, mas para isso ele precisa encher esse corpo. Quando ele encher esse corpo, aí a mão é Cristo, a perna é Cristo, ou seja, todos os membros individuais vão expressar quem? Cristo, é isso, certo? Ele quer encher, encher e encher. Amém? Eu vou deixar para Rômulo agora. Amém, Rômulo? Não vai dar tempo, né? Amém? Senhor Jesus, João, né? Ele começou a mensagem, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E ele iniciou a mensagem mostrando Cristo como cabeça da igreja, a igreja como corpo de Cristo e nós como membros individuais desse corpo, né? Senhor Jesus, e ele estava mostrando que, na verdade, muitas das vezes, nós estamos, né, com esse AVC espiritual. A gente quer analisar demais a palavra, a gente recebe o que os irmãos estão falando e fala, rapaz, será que está certo mesmo tudo isso que o irmão está falando? Será que eu devo praticar o que o irmão está falando? Será que vale a pena o que o irmão está falando? Será que vale a pena o que Jesus está falando? E depois disso, a gente, no nosso ser natural, né, nós não queremos perder o nosso comodismo. E aí o que é que a gente faz? A gente corre, a gente sai das coisas que são espirituais e vamos para as nossas coisas. Senhor Jesus, mas Jesus Cristo, Deus, o plano dele, não é deixar a gente alheio a esse plano. Ele quer nos encher completamente. Nós vimos, né, durante o decorrer da semana, que o significado de plenitude é exatamente esse. É nos encher até não caber mais. Deus quer encher ele, quer nos encher, na verdade, com o seu rio, com a sua força, com o seu poder, até a gente não estar mais conseguindo fazer as nossas próprias coisas. Ele quer nos inundar com esse poder e com essa força, a ponto de nós dizermos, eu não tenho mais vontade própria. O irmão Pedro, como eu já falei, ele tem dito em mensagens anteriores, né, que a gente não pode mais estar nesse rio boiando, né, a gente tem que mergulhar. A gente fez o grito de guerra, né, falando assim, o que é que eu estou fazendo aqui, né? O que é que eu estou fazendo aqui? E diz na frente, se mergulhar é para fluir. Então nós estamos na igreja, não é para fazermos as nossas vontades, não é para fazermos o que nós queremos. Na verdade, nós estamos na igreja para ser preenchidos por Deus. Senhor Jesus, e aí, no decorrer da semana, nós vimos que Cristo, além dele ser o cabeça da igreja, ele é o centro de todas as coisas. Tudo gira em torno desse Cristo. Não existe uma coisa nesse universo que está fora dos planos de Deus. Senhor Jesus, tem um versículo, né, eu não sei, eu acho que é nos Evangelhos, que fala que nenhuma folha seca cai sem a permissão de Deus. Já. Diz também que o Senhor sabe até quantos fios de cabelo
tem em nossa cabeça. Então Cristo, Ele sabe e está à frente de todas as coisas. Senhor Jesus, eu acho que ainda falta, na verdade, entendimento da nossa parte para compreender isso, né? Hoje nós estávamos organizando a mensagem, eu e o João estava falando, né, que os cientistas, os pesquisadores, eles buscam uma solução, uma justificativa da forma que o mundo ele foi gerado, da forma que o mundo foi criado, como nós devemos nos comportar com essas coisas, mas nós sabemos, nós que cremos no Senhor, que Cristo, Ele foi o consumador desse plano, que Cristo, na verdade, que criou todas as coisas. Senhor Jesus, e aí, Senhor Jesus, nós somos colocados nesse corpo de Cristo a partir de tudo isso. O plano dele, na verdade, era esse desde o início, nos colocar no corpo dele e fazer com que nós não agíssemos mais pelas nossas forças, não agíssemos mais pelas nossas causas, mas agíssemos pela vontade de Deus. Senhor Jesus. E aí, eu coloquei até aqui assim, né? Fomos colocados no corpo de Cristo a partir do batismo no Espírito Santo. Uma vez que nós cremos no Senhor, nós somos batizados por esse Espírito Santo, né? Senhor Jesus, quero abrir aqui com os irmãos, lá em 1 Coríntios, Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Senhor Jesus. 1 Coríntios 12, 27, diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então hoje, né, nós já fomos colocados na igreja, nós agora somos membros individuais de Cristo, mas nós temos que agir como se fôssemos um corpo coletivo. Cristo, né, diz aí, uma pessoa, por exemplo, está aqui, e aí o cérebro manda diversas orientações diferentes para o corpo, e o corpo já não sabe mais o que seguir, né? Mexe um braço, mexe uma mão sem sentido nenhum, mas nós temos um Cristo que Ele não erra em nenhuma de suas decisões. Tudo o que Ele faz tem um objetivo. Se nós mexemos um dedo, é porque o Senhor Ele tem um plano para esse meximento de dedo. Então hoje, o que é que o Senhor tem nos dito? Que nós devemos emergir no falar profético, que nós devemos sair às ruas, que nós devemos cuidar das pessoas, que nós devemos orar com os irmãos, que as irmãs devem ser conectadas, tem a fábrica de vencedores. Então o Senhor Ele tem nos dado ordens para nós fazermos. E o que nós temos que fazer é obedecer. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí Cristo, como esse ponto de partida e de união, Ele tem nos dito que tudo gira em torno dele, né? Vocês, os irmãos, com certeza os irmãos já viram, né? O cubo de uma moto, de uma bicicleta. Tem lá o cubo no meio, né? No pneu. Lá tem vários raios e o pneu ao derredor, né? E o que significa, né? Os irmãos já viram também a capa daquele livro, como é o nome do livro? Um Viver Familiar Saudável, né? Que mostra, é um de casais que tem uma bicicleta na frente, mostrando, na verdade, que tudo gira em torno do que está no centro. Cristo, como centro de nossa vida, tudo que nós fazemos deve ter um objetivo: servir ao Senhor. Senhor Jesus, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então aqui nesses versículos, né, a gente até acha meio estranho. Como é que ele é o princípio dos mortos? Como é o princípio da criação? Se na Bíblia nós aprendemos que Jesus Cristo nasceu há cerca de 2.000 anos atrás. O ser humano, né, por exemplo, Adão e Eva, a gente vê na vida da igreja que foi cerca de 6.000 anos atrás. E como Cristo, que nasceu 2.000 anos atrás, ele é o princípio da criação. E isso para a nossa mente, né, lógica, foge da compreensão. Mas quando nós vamos até o Espírito, quando nós saímos da nossa esfera lógica, nós percebemos que, na verdade, Cristo, ele foi criado antes de todas as coisas. Lá a palavra, né, lá em Romanos, acho que é Romanos, capítulo 11, versículo 36. Senhor Jesus. Romanos 11, 36 diz assim: Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, Cristo, ele, no mesmo momento que ele foi o motivo de tudo existir,
tudo também volta para Ele. Então, a gente imagina um círculo, imagina algo no meio, o que está no meio é Cristo. E todo o derredor é o que Cristo Ele quer nos encher. Senhor Jesus, Ele quer encher o mundo, Ele quer encher o universo, Ele quer encher angicos, Ele quer encher o nosso espírito e Ele quer encher a nossa alma. Senhor Jesus, o que nós expressamos durante o nosso dia, é o que diz respeito a quem nós somos. E João estava falando também que Cristo Ele quer se expressar por meio de nós. Mas Ele só vai se expressar por meio de nós se nós de fato colocarmos Ele na nossa vida como antes de todas as coisas. Senhor Jesus. E aí, a partir do momento que nós vemos Ele como ponto de partida, como o início de tudo que foi criado, nós temos Ele também como ponto de união, que foi o que a gente leu lá em Romanos 11:36, Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Você vê que tudo com Cristo é extremamente unido, é tudo amarrado. Não tem uma brecha que nos diga, não, Cristo, falta união nele, ele não é o princípio. Na verdade, tudo já foi feito por meio dele e para ele. Senhor Jesus. E aí, nós vimos no alimento diário, vou até ler aqui com os irmãos, na quarta-feira, que disse assim, Cristo é o vínculo que une, que junta todas as partes num todo. Mas antes disso, o versículo traz, Cristo antes de todas as coisas. Então, antes de criar todas as coisas, Deus precisou ter um ponto de partida. Senhor Jesus, Deus Ele precisou desse ponto de partida. E quem é esse ponto de partida? Cristo. Porque se não houvesse ponto de partida, não seria possível unir todas as coisas, porque não haveria nenhum vínculo, mas Cristo é o antes de todas as coisas. Ele é o ponto de partida, o ponto de união. Ele junta todas as partes em um todo. Senhor Jesus. Então Cristo, a partir do momento que Ele foi criado, é um pouco contraditório dizer, mas Ele, Ele é o princípio de todas as coisas. Senhor Jesus, queria ler um versículo com os irmãos, é Apocalipse, Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Senhor Jesus, Apocalipse 13, 8 diz assim, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Amém. Esse versículo aqui, ele fala que Cristo, que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. E aí mostra que ele foi a primeira pessoa a ser morta, mas também ressuscitada. Senhor Jesus, mas como é que a gente entende isso? Se Lázaro, por exemplo, morreu, Jesus Cristo foi até Lázaro e ressuscitou ele. Cristo, ele nasceu como aquele homem, viveu 33 anos e meio, mas Cristo, na verdade, ele estava lançado na eternidade. Hebreus capítulo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Hebreus capítulo 9, versículo 14, Senhor Jesus diz assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então esse Espírito eterno, foi dito no alimento diário, que Deus pegou Cristo e lançou Ele na eternidade. Nós já vimos em diversas mensagens que Cristo, que Deus, Ele não é limitado a tempo e espaço. Então Cristo, antes mesmo de tudo existir, Ele já estava. Depois de tudo existir, quando esse mundo aqui, ele já não existir mais, quando nós formos para o reino, quando nós formos para a Nova Jerusalém, Cristo também existirá. Então Cristo nunca deixou de existir, porque Ele sempre esteve na eternidade. Senhor Jesus. E aí, o alimento diário disse que a partir dessa união, a partir desse princípio, Deus Ele quer nos encabeçar. Ele quer nos encabeçar porque Cristo, na verdade, o objetivo dele é esse. Nós lemos lá em Efésios que deu todas as coisas e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Nós, como a igreja, nós temos esse objetivo, que é o mesmo objetivo de Cristo, encabeçar todas as coisas. Senhor Jesus, Colossenses capítulo 1,
versículo 15. Senhor Jesus, Colossenses 1,15. Diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Senhor Jesus, nós não temos mais uma vida própria. A nossa vida já não é mais nossa. Aqui fala que Cristo criou tudo para ele e por meio dele. E quem somos nós para duvidar do que Cristo fez, né? Eu e João estávamos conversando e a gente falando sobre Jó, né? E a forma que o Senhor repreende Jó, né? Fala assim: quem é você, a criatura, para reclamar do que eu, como Criador, fiz, né? O Senhor, ele fez todas as coisas de forma perfeita. Nada vai deixar de ser convertido em Cristo. Todas as coisas que nós vivemos, que nós vemos hoje, na verdade, um dia elas vão tudo para um só lugar, para Cristo. Senhor Jesus, Cristo, né, como eu já falei, ele foi lançado nessa eternidade e nele está residindo toda essa plenitude. É importante mais uma vez falar, né, qual é o objetivo de Cristo? Primeiramente, ele nos encabeçou a partir do momento que nós cremos e agora ele quer nos encher com essa plenitude. E essa plenitude, ela nunca vai se esgotar. João estava dando o exemplo do copo, né? Imagina que tem um copo aqui, como está aqui esse, e a gente liga uma torneira. E essa água aqui que tem são as nossas coisas, é a nossa vaidade, as nossas vontades, são os nossos planos. Quando Cristo liga a torneira, tudo que tem nesse copo, ele vai sendo tirado para fora, e a torneira, como Deus, ele vai sendo colocado dentro desse copo. E é exatamente isso que ele quer fazer. Todas as nossas coisas, os nossos planos, as nossas vontades, Cristo, ele quer, na verdade, tirar do nosso ser e quer colocar a sua vontade dentro de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e aí nós vimos, no decorrer da semana, sobre os morros cariocas, quem aqui lembra, né? A gente viu sobre o vácuo de poder. Fala o seguinte, que lá nós temos já um presidente, agora vai entrar o presidente Lula, né? E aí a gente tem um presidente à frente do Brasil, nós temos os governadores, nós temos os deputados, todas aquelas pessoas que estão no governo, mas ainda assim nós vimos no Alimento Diário que ainda existem lugares que não tem um governo bem efetuado, né? E ele deu exemplo dos morros cariocas, né, das favelas lá do Rio de Janeiro. Quantas pessoas, né, quantos governadores, vereadores, pessoas à frente daquela cidade não existem, mas que ainda assim não conseguem governar de maneira adequada aquele estado, né? E aí o Alimento Diário estava nos mostrando que aquilo é nada mais, nada menos do que um vácuo de poder. Aquele lugar, ele não estava sendo governado por ninguém, até que chegou um certo grupo de pessoas, né, os milicianos, e começaram a governar aquele local. E na nossa vida acontece da mesma forma. Muitas vezes, né, nós estamos desfrutando do Senhor, Deus está dentro de nós, está nos preenchendo, e chega um momento da nossa vida que a gente meio que dá uma esfriada. A nossa vida oscila e a gente passa a não querer mais Deus dentro de nós. E aí o que acontece? Não tem ninguém, né, não tem nenhum governo dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração, e aí vem o governo do mundo e nos preenche com as coisas dele. E aí nós passamos a não sermos mais governados por Deus. E acontece aquilo que João falou, né, o AVC espiritual. Mas aí, a todo momento, Cristo, como o centro de tudo, ele está disponível a querer nos encher. Cristo está a todo momento falando assim: abra a torneira, eu quero te preencher. E a gente, né, de forma oscilante, fala assim: espera aí que o Senhor entra, espera aí que daqui a pouco o Senhor chega. Mas o Senhor, ele quer nos encher hoje. Nós temos toda uma vida cristã pela frente, né? Não sei quantos anos à frente o Senhor vai voltar, não sei, 5, 6, 7, 10 anos, mas o Senhor logo, logo, ele irá voltar. E ele quer nos preencher completamente até que ele volte. Senhor Jesus, eu queria ler um versículo com os irmãos, Lucas capítulo 11, versículo 24. Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 24. Amém. Lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz:
voltarei para minha casa, donde saí. 25. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. 26. Então vai e leva outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Esse vácuo de poder, né, que nós vimos no alimento diário, é quando não existe ninguém governando determinado lugar. E aqui nesse versículo 24, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, ou seja, quando aquele homem passa a ser governado por Deus, tudo que há de ruim vai saindo de dentro de nós, vai saindo do nosso coração, como nós vimos hoje no alimento diário, né? Maledicência, indignação, ira, tudo isso vai sendo retirado, até que chega um momento, né, que nada de ruim mais está nos atrapalhando. A gente já não é uma pessoa egoísta, já não é mais uma pessoa que trata as pessoas mal, na verdade nós somos uma pessoa que expressamos a Cristo. E aí chega um momento da nossa vida que a gente passa por uma dificuldade, que a gente fala, não quero mais ser governado por Deus. Está dando tudo errado na minha vida, está acontecendo isso, aquilo, e aí o que acontece? Veio aquele espírito que tinha saído, né? E o governo humano, mais uma vez, entra em nós. E aquele vácuo de poder é preenchido por outra pessoa, por outro governo. Então nós, irmãos, na prática, na verdade, nós não podemos mais deixar que Satanás, que tudo isso, né, que o governo humano, ele nos possua. Nós, como a igreja, como o João estava falando, temos que ser completamente preenchidos por Deus. A partir do momento que Cristo nos preenche, nós não damos mais brecha nem espaço para Satanás. Nós não damos mais brecha para os nossos prazeres, para as nossas coisas, muito pelo contrário, nós iremos viver por Deus. Senhor Jesus, aqui eu escrevi assim, né, na igreja não pode haver vácuo de poder. Deus quer encher todas as brechas. Como nós vimos no hino, né, eu quero me encher do triuno Deus, e isso, né, que faz nós estarmos alegres. Quem aqui já viu uma pessoa que não é preenchida por Deus, mas é uma pessoa que é completamente vazia, que é governada pelo governo das trevas, ela ser uma pessoa feliz? Ela pode até aparentar ser uma pessoa feliz, né, em alguns momentos estar feliz, mas a verdadeira felicidade é quando nós estamos sendo preenchidos por Deus. Senhor Jesus, e eu acho que era isso que eu queria falar. Quer falar mais alguma coisa, João? Amém. Oi? Amém. Então vamos fazer grupo, né, para compartilhar. Amém?